Bem, eu tô aqui para poder contar para vocês o que aconteceu esses dias. Na verdade, está fazendo 2 semanas hoje, né? 2 semanas amanhã. 2 semanas hoje, que tudo na verdade começou na segunda-feira, né? Na segunda-feira, minha filha chegou em casa, né? Com uma febrezinha, uma garganta doendo. Seria absolutamente normal se ela não tivesse ficado gripada há alguns dias atrás, né, com a garganta ruim também, e estava terminando o tratamento com um antibiótico forte. E inclusive era o 13º dia, ia ser o último dia desse antibiótico no dia seguinte. E mesmo com uma certa relutância dela, né? Ah, mãe, é só uma garganta, eu não quero ir no médico. Eu falei assim, não, você vai acordar amanhã de manhã e você vai voltar na otorrino, né? Enfim, gente, coração de mãe, não sei, intuição. Algo me dizia que não estava tudo bem, sabe? Não era uma simples garganta, não era uma coisa simples que estava acontecendo ali. E aí eu fui, né? Chegou a hora de dormir, eu fui deitar na minha cama e não consegui, gente. Nessa noite, de segunda pra terça, eu dormi do lado dela. Melhor, não dormi, tá? Eu fiquei a noite toda tirando a temperatura dela, né? Isso seria absolutamente normal para qualquer mãe se minha filha já não tivesse 21 anos. Ela vai fazer 22 anos agora. E, enfim, né? Acordei no outro dia, no escuro, né? Fui me ajeitar para o trabalho e, como prometido e combinado com ela, cheguei, acordei ela, era umas 6 e pouquinho, acordei ela e para falar assim, filha, tá na hora de ir pro otorrino. Vamos levantar, vamos se arrumar para você poder estar indo pro otorrino. E aí ela, né, levantou, foi lavar o rosto. E quando eu olhei para ela e falei assim, filha, seu rosto está inchado, tá vermelho. E estava realmente inchado, várias placas vermelhas só no rosto e essa região aqui. O resto do corpo não tava, tá? Não estava coçando, apenas inchado e vermelho. E eu falei, bem, você deve estar tendo alguma reação alérgica, muito rouca, muito mais rouca do que no dia anterior. Falei, você deve estar tendo uma reação alérgica, vamos para a emergência, que eles vão te dar um antialérgico lá e vai ficar tudo bem. Ainda falei assim, menos mal, né? Alguma coisa que você teve contato, que tem alergia, não é uma infecção acontecendo aí, né? Não é mais nada grave, né? Fomos para o hospital, né? Que fica 3 quarteirões, 2 quarteirões da minha casa. E aí, chegando no hospital, né? O médico olhou a garganta dela, que ela estava muito rouca, e ele falou assim, 13 dias, e aí falou o nome do antibiótico, eu não vou falar aqui, né? 13 dias de tal antibiótico, e nossa, a garganta dela tá com placa de pus. Isso não é normal. Ele, olha, eu vou fazer uma hidrocortisona, né? Fernegan, não sei como é que fala direito. E vamos aguardar 1 hora para ver como é que vai evoluir isso. Ela troca de plantão, aí ele falou assim, vou passar pro meu próximo colega para ver o que ele faz. E aí ela tomou essas 2 injeções, né? Uma muscular e outra na veia. E o rosto desinchou, as placas vermelhas no rosto sumiram. E aí a gente estava aguardando essa 1 hora na recepção para retornar no médico, né? Que seria já o outro. E aí chamaram ela para fazer um exame de sangue. Falei, ué, Milena, né? E ela, mãe, tem certeza que sou eu? Aí eu fui lá, o médico passou um exame de sangue. Eu falei, tá, vamos fazer. E aí ela fez um exame de sangue, né? Mais um tempo para poder estar aguardando, né? A partir do exame de sangue. E nisso o hospital começou a encher. Né? Eu tinha passado mensagem, inclusive, nesse meio tempo do trabalho, dizendo que era uma coisa rápida, provavelmente, que eu estaria no trabalho. A hora começou a avançar e aí chamou ela para revisão, né? Por retorno ao consultório. Chegando lá, o médico falou assim, olha, você está apresentando uma infecção alta, né? Com 24.100 leucócitos e 13 bastões.
você vai ter que ficar internada. E aí a gente levou aquele baque, né? Eu ainda disfarçando por conta dela, ela não conseguiu disfarçar o baque. E ele foi e falou, olha, se fosse uma infecção inicial com esse número de leucócitos, de bastões, eu ia te passar um antibiótico, você ia tratar em casa. Só que se você está 13 dias com um determinado antibiótico e você no penúltimo dia, né, no último dia, aliás, você faz um hemograma e ele apresenta esse quadro de infecção alto, tem alguma coisa errada acontecendo. Você tem que internar, tem que investigar o que é isso. É uma bactéria resistente, vai ter que receber medicação venosa, né? E aí o chão, quem é mãe aí que tá do outro lado sabe, o chão se abre assim. Debaixo da gente, a gente tem que manter a plenitude, vamos dizer assim, né? Pelos filhos. E ela foi um pouco resistente à internação, até mesmo pelo susto, né? Mas enfim, né? Subiu para internação, né? A gente aguardou todo o tempo. E, enfim, gente, ali começou a minha luta, né, mental, de tudo. E eu sempre treinei muito a minha mente de um tempo pra cá, eu não era assim, eu sempre me desesperava muito com as situações, e muito ansiosa, depressiva, né, e muito medo da perda. E naquele momento, assim, foi válido em coisas mais simples eu ter treinado a minha mente para a gratidão. E ali a minha mente começou a jogar, olha, bendita crise alérgica, né? Sei lá o que aconteceu, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. Porque foi ela que fez você vir na emergência com ela, né? Bendito plantonista, né? Foi colocado por Deus que fez um exame de sangue. Eu venho ficando mais doente após Covid, né? Uma certa baixa imunidade e né, o hospital não estava mais com esse costume assim de estar pedindo hemograma. No caso dela, o médico resolveu pedir, ele podia ter simplesmente mandado para casa, procura um serviço ambulatorial, procura um otorrino e olha essa garganta. Né? Mas não, ele fez o hemograma. E aí o que estava oculto, entendeu? Veio à tona para poder ser cuidado, para ser tratado. E toda vez que surgiu medo, gente, porque infecção por bactéria resistente é uma coisa que mata, né? É uma coisa que pode complicar mais ainda mais nessa região aqui. As pessoas simplificam muito garganta, as pessoas simplificam muito sinusite, mas uma vez uma médica falou para mim, se tiver alguma aí do outro lado, pode confirmar, que a sinusite, por exemplo, ela é muito perigosa, porque ela é muito próxima da meninge. Então, essa bactéria, ela migra dessa parte aqui da face para a meninge, vira uma meningite, a pessoa morre, né? Enfim, e a todo tempo que a minha cabeça voava, né, em pensamentos, eu me pegava pensando mil e umas coisas, de como que ia ficar naquela situação, eu pensava assim, não, Deus cuidou, Deus trouxe à tona, Ele trouxe o que estava em oculto, que eu nem iria imaginar, então Ele está no controle, Ele não vai abandonar agora. E assim foi, gente. Ela começou a tomar medicação na veia, né? Começou a tomar medicação na veia. Tomou dexatomicina na veia, né? Várias medicações. E vamos fazer alguns exames, né? Fizeram uma tomografia da garganta. Realmente a garganta estava bem comprometida, mas não houve edema. Não houve necessidade de drenar. A médica, depois que ela foi, até falou para ela que a drenagem seria uma coisa muito ruim, muito chata, porque não se dá anestesia, porque a anestesia não pega, então imagino o quanto que deve ser dolorido, né? Deus poupou ela disso, né, desse sofrimento, não houve necessidade. E a vermelhidão voltou, o inchaço voltou e toma medicação na veia, atraso da tomografia, porque para poder fazer o contraste tinha que estar com essa alergia que a gente não sabia, esse inchaço de saber de onde que estava vindo controlado. Então ela passou uma noite inteira tomando muito corticoide e antialérgico em dosagens maiores. Fez a tomografia, apresentou isso, como eu falei, uma garganta bem infeccionada, bem comprometida, né, mas sem a questão da necessidade de drenagem. E aí, com 48 horas, gente, ela fez o exame de sangue. Olha, eu agradeço muito a Deus. Por quê? Porque a cultura, ela saiu do hospital e a cultura da bactéria
não ficou pronta, tá? Então, assim, eu agradeço muito a Deus que o medicamento que foi usado na veia, ele passou a fazer efeito do momento que ele entrou na corrente sanguínea, né? E aí esses 24.100 já tinham baixado para 18.000 e pouco. E aí, mais 48 horas depois, que seriam 4, 5 dias depois, né? Ela fez de novo o hemograma e aí 11.500. E aí, de novo, depois de 48 horas, ela fez de novo e aí 8.100, tá? Minha filha saiu com 8.100 de leucócitos. Em uma semana baixou de 24.100 para 8.100 leucócitos e os bastões de 13 para 3, tá, gente? E nesse meio, assim, nessa intercorrência, assim, ela teve uma braquicardia, os batimentos cardíacos chegaram a 46, e toda uma preocupação envolvida, porque podia ser miocardite, podia ser tanta coisa, né? E aquele medo surgiu de novo, e eu falei assim, não, Deus está cuidando, Deus cuidou no início, Deus cuidou com antibiótico, eu falei, Deus está no controle de tudo, e Ele não vai deixar tudo desandar agora, não faz sentido, né? E aí a doutora, né, a enfermagem, né, o médico falou assim, olha, pode ser da dexatomicina, que ela pode dar essa característica, mas vamos fazer um eletro, já que a gente está no hospital. Né? E ela fez um eletro ainda no leito, né, do hospital, e estava tudo bem, gente, graças a Deus, né. E aí ela entrou numa terça-feira, e quando foi na terça-feira seguinte, que foi agora, essa terça-feira agora, ela saiu, né? Essa terça-feira agora não, desculpa, a outra terça-feira, né? Ela saiu, tá, gente? E ainda sente um pouco, né? A doutora falou que ela venceu uma infecção muito grande, né? Ela é uma vencedora, uma vitoriosa, porque ela venceu uma infecção grande. Então o corpo, ele teve uma luta, né? O organismo, ele teve uma luta para vencer aquilo ali tudo. Então, assim, ele tem que ter um tempo de recuperação, né? Então, assim, se ela anda mais um pouquinho, a cabeça começa a doer, tá numa alimentação mais certinha ali, sem aquela, né, sem deixar passar como a gente deixa passar, como ela já tá nessa fase de faculdade, estágio, correria, e acaba estudando, acaba não se alimentando direito, né? Como adulto, né, a gente tem esse costume quando começa a crescer, né, a virar adulto, né? Enfim, então, gente, é isso que eu quero falar com vocês. E em parte o quê? Não apenas contar a minha história, né? Mas eu não sei o que você está passando aí do outro lado, né? Eu não sei como é que você vem enxergando essa dificuldade, mas que você faça assim, que você converse com Deus, faça um esforço não, porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente não tem força para nada, né? Então, assim, que você converse com Deus e fale assim, Senhor, me mostre os pontos positivos nisso tudo, me mostre o seu cuidado que o Senhor está tendo e que eu não estou vendo. Porque com certeza, tá? Deus está cuidando de você. Deus, ele sabe do que está em oculto e até do que você nem está pedindo ainda em oração. Deus já está cuidando, Deus já está zelando, Deus já está tratando. E para isso a gente precisa o quê? Acreditar, né? Porque a Bíblia fala, seja feita segundo a sua fé. E não porque eu tenha mais fé do que você ou menos, mas assim, a forma como você acredita nas coisas vai desenrolar a sua vida, né? As situações vão acontecer de acordo com isso, né? E eu sempre acreditei muito no cuidado de Deus. Essa não é a primeira vez nem a última que Deus me mostra que Ele cuida de mim. E cada vez mais eu fortifiquei essa crença, tá? E não é assim só em momentos que as coisas saem do meu jeito, até quando as coisas não saem do meu jeito, de eu ver o cuidado de Deus. Tinha que sair GTV, porque se fosse realmente stories, ia ficar picotado. Quem teve interesse vai assistir até o final. O stories a pessoa acaba pulando, um não sai direito, então a gente grava o stories todinho. E aí depois quando vai olhar, ficou todo todo bagunçado, igual o que eu fiz, inclusive, né, que eu ia falar sobre isso, depois eu vi isso tudo fora de ordem, cortado, tudo bagunçado. Então, assim, aqui ficou bem claro para vocês que Deus cuidou enquanto estava em oculto, Deus cuidou quando veio à tona
E ser grata me ajudou muito. Ter esse treinamento antes da mente de agradecer, tem algo para agradecer nisso tudo. Me ajudou muito em um momento dificílimo, que como ser humano normal, né, que foi a minha primeira perspectiva de olhar, meu Deus, tá tudo dando errado, por quê? Né? E não estava, não estava acontecendo as coisas do jeito que eu queria, né? Talvez não esteja acontecendo as coisas do jeito que você quer, talvez não esteja acontecendo uma coisa boa na sua vida, mas está acontecendo coisas pequeninas, boas, que está cuidando dessa situação que você está passando, que vai te levar aonde você tem que estar, tá? E uma fala que eu tinha muito para mim mesma, né? Porque no hospital você está sozinha, né? Para mim mesma, eu estou no lugar que eu tenho que estar, vivendo o que eu tenho que viver, né? Você sempre vai estar no lugar que você tem que estar, por mais que seja difícil. A gente trazer a consciência disso, mas a gente sempre está onde a gente tem que estar, seja pela vontade de Deus, seja pelas nossas atitudes, comportamentos que levaram a gente até ali, mas você está aonde você tinha que estar, tá bom? Pare de perguntar para Deus por quê. Pergunte para Deus para quê.